Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Gênesis capítulo 4, começando na primeira palavra do primeiro versículo. Isso foi no princípio da história humana. Gênesis 4:1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos hoje, respeito pela oferta. Respeito pela oferta. Abaixe a sua cabeça, Pai Celestial. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a ministrar a Tua palavra, que o Senhor nos ajude a dizer as coisas que devemos dizer, da maneira que elas devem ser faladas. O Senhor conhece a necessidade do povo, eu não. O Senhor conhece a dor, o sofrimento, o Senhor conhece a falsa direção e tudo sobre todos nós. Estou pedindo que o Senhor use essa mensagem como o Senhor quiser, para que toque o coração das pessoas que estão aqui ou que estão acompanhando pela rádio, internet ou televisão, aonde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém e amém. Primeiramente, quero te levar de volta à primeira página da história humana, para a queda de Adão e Eva no jardim do Éden. Alguns perguntam o que teria acontecido com a raça humana se Eva tivesse caído e Adão não tivesse caído. Teria começado e acabado em Eva, porque a semente está no homem, não na mulher. Mas quando Adão caiu, aquilo não só trouxe a queda dele, mas garantiu a queda de toda a raça humana por todos os tempos, e porque todos estavam nos lombos de Adão. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de forma totalmente diferente de como eram os anjos. Qualquer outra coisa que Deus tenha criado em relação à vida humana e algo desse tipo, nós não sabemos. Mas Ele criou o homem totalmente diferente da criação dos anjos. Todos os anjos foram criados ao mesmo tempo. Todos foram criados 100% maduros. Nunca existiu um bebê anjo. Foram criados em rankings diferentes. Por exemplo, Miguel era chamado de arcanjo. E existe uma certa evidência de que Lúcifer também era um arcanjo. A respeito de Gabriel, sabemos que ele não tem um título senão esse apelativo: Gabriel, que está na presença de Deus. Não pode haver algo maior do que isso. Mas quando Ele criou o homem, Ele criou apenas um par, Adão e Eva, e deu ao homem o poder para procriar, que quer dizer trazer uma descendência ao mundo. Deus quis que o homem trouxesse filhos e filhas de Deus para o mundo. Essa foi a sua intenção, e em breve veremos isso
Mas, por causa da queda, Adão, Eva e aqueles que vieram depois não puderam trazer filhos e filhas de Deus até o mundo, mas somente aqueles à semelhança de Adão, que tem a ver com o pecado original. Como quando o homem caiu, todo ser humano depois, senão Jesus Cristo, nasceu no pecado original. É a causa de todo sofrimento e toda dor, de toda guerra, de toda maldade. Quando você liga a sua televisão e vê o que está acontecendo lá na Síria, e vê o sofrimento e a dor, e foi a queda que causou tudo isso. Não temos como saber quão ruim o pecado realmente é, até aprendermos totalmente, da melhor forma que podemos, que um preço foi pago para acabar com esse terrível problema chamado pecado. Acho que você não me ouviu. Não temos como saber quão terrível, quão horrível é a destruição do pecado, até olharmos e entendermos um pouco que seja o que foi necessário para resolver esse problema terrível. E esse preço foi o Filho de Deus morrendo em uma cruz para se entregar como sacrifício, para que nós não tivéssemos que ir para o inferno. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia ao Cordeiro. Ainda bem que Jesus me levantou, ainda bem que Jesus me levantou. Me deixou muito feliz quando Jesus me levantou. Nunca esquecerei do dia quando todos os meus problemas desapareceram. Glória a Deus, maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou um pecador como eu. Eu estive perdido, mas agora fui achado. Estive cego, mas agora posso ver. Minha esperança está apenas no sangue de Jesus e sua justiça. Não confiarei na minha força, mas dependerei desse santo nome. Em Cristo, a rocha sólida, estou de pé, e o resto está afundando, e o resto está afundando. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I will not trust the sweetest frame, but wholly lean on that dear name. On Christ, the solid rock I stand. All else is sinking sand. All else is sinking sand. Glória a Deus. Não, me ajuda um pouco, por favor. Pray, O Rock of Ages, O cleft for me. Let me hide myself in Thee. Let the water and the blood from Thy riven wellside which flowed be to me, well, a double cure, save from wrath and make me pure. Mais uma vez,
Aleluia! O diabo tem que ouvir isso. Oh, Rock of Ages, well cleft for me. Oh, let me hide myself in thee. Oh, let the water and the blood from thy riven side which flowed be to me, oh, the double cure, save from wrath and make me pure. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Adão e Eva, a primeira criação de Deus, foi Ele quem fez a cerimônia de casamento de Adão e Eva. Imagine só. E apresentou Eva para Adão como sua esposa, e ele os amou. Ele os amou. E deve ter ferido o coração de Deus quando eles caíram. Ele fez de tudo para trazê-los de volta. E existe uma certa evidência de que Adão e Eva ofereceram sacrifícios por um tempo, mas aí deixaram de oferecer e não sabemos se eles voltaram para Deus. Deus tinha falado na época da queda: colocarei inimizade entre você, falando de Satanás, e a mulher, entre a semente dela e a sua semente. A sua semente vai ferir o seu calcanhar, mas a semente dela vai ferir sua cabeça. Você acabou de dizer que a mulher não tinha uma semente. Não, ela tinha uma. Glória a Deus, alguém tem que se alegrar. E a semente é Jesus Cristo. A semente é Jesus Cristo. E quando Caim nasceu, ela pensou que essa era a promessa. E disse: o Senhor me deu um varão. E a palavra Senhor ali, o apelativo, quer dizer Deus de aliança. Ou seja, ela estava dizendo: Deus está guardando a sua aliança, e esse aqui vai redimir a humanidade. Ela não sabia, e o homem tem grandes dificuldades em aprender isso, que o homem, mesmo o melhor de nós, seja quem for essa pessoa, não pode produzir nada que Deus pode usar. Nada. Você não ouviu? Nada. Tem que começar com o Espírito Santo, continuar com o Espírito Santo, ser ungido pelo Espírito Santo, nascer do Espírito Santo, ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo. O homem não pode produzir a sua salvação. Nem mesmo homens cristãos podem produzir a sua santificação. Tudo vem do Espírito. E para isso nós temos que evidenciar uma fé simples em Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Essa é a chave. Se você quer saber qual é o segredo, eu estou te falando agora. Fé em Cristo e na cruz. Glória a Deus. Fé em Cristo e na cruz. Fé em Cristo e na cruz. Vocês não sabem que nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte,
fomos sepultados em Cristo no batismo de sua morte, e como Cristo ressuscitou para a glória do Pai, nós também ressuscitamos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente na semelhança de sua morte, também seremos na semelhança de sua ressurreição. Você pode dizer: não estou satisfeito, então vou dizer ainda mais: que eu não venha me gloriar em nada que não seja a cruz de Jesus Cristo, pela qual morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Você ainda não está satisfeito? Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Glória. Há uma boa possibilidade de que quando Caim e Abel ofereceram os seus sacrifícios, que eles tinham mais ou menos 100 anos, porque em hebraico diz que ao cabo de dias, isso implica que um bom período de tempo tinha passado. E na primeira página da história humana, o Senhor nos diz a solução para o dilema do homem. Ele nos mostra isso e deixa muito claro. Caim ofereceu o trabalho de suas mãos, que eram maçãs, laranjas, rabanetes, uvas, e não diz o que é. Mas a Bíblia diz que Deus não se atentou ou respeitou sua oferta. E Abel ofereceu o que Deus tinha falado para a primeira família oferecer: um cordeiro do rebanho, que era um símbolo do Redentor que viria, e que sua garganta seria cortada. Isso é nojento mesmo, é horrível mesmo. Se você já segurou um cordeirinho em seus braços, então você sabe quão terrível isso realmente é. Eu não acho que exista animal algum que possa ser tão dócil com um ser humano como um cordeiro. E eles tiveram que cortar sua garganta, e o sangue era derramado em uma bacia. Eles tiravam a pele da sua carcaça, mostrando que o pecado não é só algo superficial, mas está no núcleo do ser de alguém. E somente o sangue de Jesus pode limpar do pecado. Somente o sangue de Jesus pode limpar. A sua igreja não pode limpar do pecado, seus rituais não podem limpar do pecado, sua religiosidade não pode limpar do pecado. Apenas uma coisa pode limpar: o sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, limpa de todo pecado. Glória a Deus. E quando essa limpeza acontece, o homossexual já não é mais homossexual. A lésbica não é mais uma lésbica. O mentiroso já não é mais um mentiroso. O assassino não é mais um assassino. E tiram a sua pele do corpo.
e eles abriam o peito até a parte da barriga. Eles removiam toda a gordura e colocavam no altar juntamente com a carcaça, como uma oferta totalmente queimada. Veja bem, oferecer o cordeiro declarava: esse é o meu substituto. Entendeu? Eu tinha que estar naquele altar, mas se eu morresse ali, não ia valer nada, porque não era um sacrifício puro. Não tinha como Deus usar aquilo. Mas Ele permitia que aquele cordeiro, contanto que tivesse o corpo perfeito, que servisse como um substituto, e no Antigo Testamento como uma demonstração daquele que viria, que seria perfeito, o Senhor Jesus Cristo. Mas Caim não ofereceu aquilo. Ele pegou os seus melhores vegetais, as suas melhores frutas, e ele colocou no altar. E a Bíblia diz que Deus não se atentou ou respeitou a oferta de Caim, mas ele respeitou a oferta de Abel. E a palavra respeitou ou atentou no hebraico, pelo menos como é usada aqui, é um pouco diferente da palavra respeito que usamos hoje. Tem vários significados, mas o significado mais profundo é quando diz que Deus se atentou para a oferta de Abel, quer dizer que ele não respeitou a de Caim, e quer dizer que ele olhou com atenção para a oferta. Ele ficou olhando de maneira fixa, é o que a palavra no original quer dizer aqui com atentou, de acordo com a concordância do Strongs. Ele olhou, Deus olhou para aquilo de maneira intensa, inspecionando a oferta. Entendeu? Você está entendendo? Quer dizer que ele olha de maneira intensa para o seu coração. A sua fé está totalmente em Cristo e no que Ele fez por você na cruz? Ou será que está em outra coisa? Eu vou parar aqui. O único sacrifício que Deus pode aceitar, deixa eu dizer de outra maneira, se Deus aceitar o sacrifício, então Ele aceita quem está oferecendo o sacrifício também. Glória! Aleluia! Alguém disse: Swagger, eu não gosto de você. Me perdoa, mas se minha fé está em Cristo e no sacrifício, Deus gosta de mim. Glória, glória, louvado é o nome do Senhor. Se o sacrifício for aceito, Ele não olha para quem traz o sacrifício. Ele sabe o que você é. Entendeu bem? Ele não inspecionou Caim ou Abel. Os dois nasceram fora do Éden. Os dois nasceram no pecado original. Os dois eram pecadores. Um homem escreveu e falou para mim: eu não gosto disso não. Abel era um homem muito melhor do que Caim. E eu não duvido disso, eu concordo com isso. Mas ele, sendo melhor, não pôde salvá-lo. Você não entendeu? Ele, sendo melhor, não o salvou. Quando Caim saiu da casa naquela manhã, ele não beijou sua mãe Eva.
mas Abel beijou. Me desculpa aí, mas aquilo não pôde salvá-lo. Você tem que entender algo: Deus não olha para a pessoa que está trazendo o sacrifício. Isso é uma terminologia do Antigo Testamento. Ele olhou para o sacrifício. Veja bem, a maior parte da nação de Israel queria matar Davi. Eles queriam matá-lo. Depois do incidente com Betseba e depois que Urias, o seu esposo, morreu, a maior parte de Israel se uniu a Absalão. E Absalão, o filho de Davi, queria matar o seu pai, tomar o trono, e a maior parte de Israel também queria. Aitofel, que era um dos homens mais sábios na face da terra, e quando ele falava, a Bíblia diz que era como se o próprio Deus falasse. E ele se virou contra Davi. Betseba era sua neta. E esse homem, que era brilhante, não conseguiu sair dessa situação. Ele odiava Davi, mas Davi se colocou no sangue do cordeiro. Lava-me com isopo. Era o que usavam no Egito. Pegavam isopo, que era um tipo de grama, e colocavam no sangue e depois passavam no umbral da porta, pois Deus falou. Era só isso que Davi tinha que crer, pois a lei não o salvava. E ele disse: quando eu ver o sangue. Ele não disse quando eu ver Davi, mas quando eu ver o sangue. Quando eu ver, meu Deus, alguém tem que sentir isso nessa manhã. Quando eu ver o sangue, eu vou passar por você. Glória a Deus. When I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Judgment is coming. All four chord, all will be there. Five chord, those who rejected, those who refuse. Oh, sinner, hasten. Let Jesus come in. Four chord, come in. And he will pass over you. I said, when I see the blood, when I see the blood, when I see the blood, I will pass over you. Glória a Deus. Meu Deus, você pode dizer: Deus teve misericórdia de Davi porque ele era o rei. Ah, não. Foi porque ele colocou sua fé e confiança no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia ao Cordeiro. E Deus olha para a sua oferta, não o dinheiro que você traz aqui, mas estou falando da sua fé. Nós aqui no Novo Testamento, quando ele olha para a sua fé, ele não olha para você,
ele olha para a sua fé e aonde ela está. Ele olhou para a oferta de Caim e atentou para ela. E a oferta de Caim, de certa forma, dizia: eu não sou um pecador, eu não preciso de um redentor. Eu sei, Deus, que você está aí, mas eu sou uma boa pessoa. Era o que ele estava dizendo. Quando você coloca a sua fé em qualquer coisa que não é Cristo e a cruz, você está dizendo: eu sou uma boa pessoa. Não, você está em apuros. Ele respeitou a oferta de Abel, mas ele não respeitou a oferta de Caim. Hebreus 11:4 diz que Deus testificou sobre sua oferta. Deus testificou. O que você quer dizer com ele testificou? Quero ler todo o versículo aqui. Houve um tempo que eu não precisava de óculos. Faz tempo que eu não preciso de óculos. E 11:4. Pela fé, Abel, mostrando que tinha fé na promessa de Deus, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, o qual obteve o testemunho de ser justo. Se a sua fé está em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz, você é justo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, justo. A sua esposa pode não pensar isso. A minha esposa também pode não pensar. Mas Deus diz que sim. Aleluia. Aleluia. Alguém tem que se alegrar nesse lugar. Não importa se a sua fé estiver em Cristo e na cruz, Deus declara que você é justo. Glória! Mas se sua fé estiver em suas plantações, olha, nós estávamos em algum lugar, todos estão em algum lugar, não é? Mas estávamos em um certo lugar fazendo uma cruzada. Eu entrei no elevador e estava descendo, e foi depois do culto naquela noite, se eu me lembro bem. O elevador parou no 18º andar, algo assim, e um homem entrou ali com sua esposa. Ele estava vestido com um smoking, com aquele rabo, aquela roupa que parece um pinguim, sabe? E a esposa dele estava bem vestida, com um vestido de gala. Estavam muito bem vestidos mesmo, sabe? E ele estava com um smoking preto e ela com um vestido de gala. Eles não me disseram nada, eu não falei nada para eles também. Eu não sabia para onde eles estavam indo, mas na minha cabeça, a gente às vezes pensa em coisas erradas. Eu olhei para eles e pensei: eu duvido que eles conheçam a Jesus Cristo. O elevador chega até o térreo, a porta se abre, e o homem e sua esposa, ao sair do elevador, dizem: irmão Swagger, é muito bom te ver, e fui salvo assistindo o seu programa. Glória, 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 glória.
Dê um brado aí, comece a louvar a Deus. Deus declara que você é justo. Justo. Apenas um caminho: fé em Cristo e no que Cristo fez por você na cruz. Ah, eu sou pentecostal da terceira geração. O que isso quer dizer? Nada senão que você está velho. Os meus pais vieram para cá no barco do Mayflower. Ah, foi mesmo? Alguns da minha família foram estrangulados por roubar cavalos. E eu olho para o meu mundo e volto para 1935, quando foram os últimos dias de fevereiro, os primeiros dias de março. O meu pai e a minha mãe estavam ali. Na verdade, ela estava grávida de mim, grávida com quase 9 meses em sua gravidez. O pai do Jerry Lee Lewis estava ali. O pai do Mickey Gillis estava lá também. E eu não conheço os outros. Saíram na floresta do noroeste de Louisiana, quando de repente, de todos os lados, policiais, porque o meu pai, o pai do Jerry Lee e de outras pessoas também estavam ali fazendo uísque ilegal. Foi no tempo da depressão e não havia ajuda do governo, não havia um programa para ajudar os pobres. Meus pais quase morreram de fome. E com armas nas mãos, apontaram a arma para meus pais, meus 2 tios e as outras pessoas. E eles foram algemados. Um policial que estava ali com uma arma na mão ou debaixo do braço, ele olhou para minha mãe, que obviamente estava grávida. Ele olhou para o meu pai, e meu pai tinha 19 anos, e disse: aquela ali é sua esposa, menino? E meu pai disse: sim. Ele disse: filho, eu odeio ter que te levar para a cadeia com a sua esposa grávida. E ele ficou olhando para o meu pai. Preste atenção em como Deus trabalha. E ele falou: eu vou virar minhas costas por 1 minuto. E quando eu olhar de novo, acho bom você ter sumido daqui. Você pode se perguntar como eu tenho 80 anos e ainda prego com tanto entusiasmo. É porque quando minha mãe estava grávida de quase 9 meses, ela correu igual uma desesperada. But Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I said Jesus came into my heart, came into my soul. Well, I used to be oh so sad, oh, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Meu Deus, estou sentindo isso. I said Jesus, Jesus, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I said Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life
won't let me go. Eu creio, obrigado, Michael, creio que antes que muitos de vocês aceitassem a Cristo, o Senhor, ainda que você estivesse vivendo no pecado, o Senhor fez coisas para te poupar, porque Ele sabia que você viria para Ele. Em 1937, eu tinha 2 anos de idade. Como eu disse, eram tempos difíceis, de acordo com os meus pais. E eles estavam colhendo algodão em um certo lugar para tentar ganhar dinheiro e trazer comida para casa. E olha, eram várias casas, vários cômodos, e isso 3 anos antes de minha mãe e meu pai aceitarem a Jesus. O meu pai se levantou na cama, era mais ou menos 2, 3 horas da manhã, e ele gritou: Jimmy, o que você está fazendo? E eu estava dormindo com ele, mas ele acordou, e foi uma visão, aonde ele me viu assentado no chão, na frente da porta. E ele gritou outra vez: Jimmy, o que você está fazendo no chão? Volte para a cama. Mas nada daquilo tinha acontecido. Ele literalmente teve uma visão. Não estava salvo, não tinha Deus e não conhecia o Senhor. Na manhã seguinte, ao acordar, o quarto do outro lado de onde eles estavam, e desse lado também, tinha sido roubado, e os ocupantes assassinados. E a tranca no quarto dos meus pais tinha sido quebrada. Mas no momento que eles estavam para abrir a porta, ouviram meu pai gritando. E isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o Senhor não respeitou a oferta de Caim. Na manhã seguinte, Caim, irado porque Deus não quis aceitar a sua oferta, estava falando com o seu irmão Abel e ficou irado, pegou uma faca. E então, no grego, quando isso é mencionado no Novo Testamento, se estou me lembrando bem, ele cortou sua garganta e o sangue foi derramado no chão. Ele era bonzinho demais para cortar a garganta do cordeiro, mas não foi tão bonzinho assim, cortando a garganta do seu irmão. Toda guerra que já aconteceu, de uma forma ou de outra, tem o envolvimento da religião. A religião só pode assassinar e matar. A mesma coisa que Caim fez com seu irmão Abel, o assassinando. E a semente do assassinato está em toda religião. E o que é religião? É aquilo que o homem inventa. Não Deus, mas sim o homem. O mundo é cheio disso. E eles dizem que isso vem de Deus ou tentam se melhorar de alguma maneira. Esse é o problema com o nosso país. Preste muita atenção no que estou dizendo. Os nossos líderes políticos, sociais, econômicos, eles não entendem a religião do Islã. Eles olham para isso como o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo. Nós gastamos $1 trilhão no Iraque, que é equivalente a 100 bilhões.
lá no Iraque. Mais de 100 mil americanos morreram ali. E só Deus sabe quantos ali ficaram marcados pelo resto da vida, perdendo pernas, braços. E por quê? Porque nossos líderes pensaram que podiam democratizar o Iraque. Vamos transformá-los em uma democracia. A democracia e a religião do Islã não estão no mesmo planeta. Os nossos líderes acreditaram na mentira que a religião do Islã é uma religião maravilhosa de paz e que somente alguns ali são ruins. Eles acreditaram nisso e não é verdade. Veja bem, nós não estamos em uma guerra com a religião do Islã e não deveríamos estar, mas a religião do Islã está em uma guerra contra nós. Entendeu bem? Temos o problema lá na Síria agora. Preste atenção, existe um espírito de assassinato nessa religião. Se eles não podem matar o infiel, e o infiel é qualquer pessoa que não é muçulmana. Se não podem matar o infiel, eles matam a si mesmos. É o que está acontecendo em Damasco agora, lá na Síria. São muçulmanos matando muçulmanos. O presidente não sabe o que fazer. E vou ser sincero com você, precisamos orar por ele. Não importa se você gosta ou não gosta dele, ele não sabe o que fazer. E qualquer coisa que ele fizer, se bombardear está errado, se não bombardear também está. Porque você está falando de uma religião e de um espírito de assassinato que está nela. O cristianismo não é uma religião, é um relacionamento com Jesus Cristo. Então o Senhor diz para Caim, para terminar: o que você fez? O que você fez? O sangue do seu irmão. Ele perguntou: aonde está o seu irmão? E ele respondeu: sou eu o guardador do meu irmão? E ele disse: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. A razão pela qual esse planeta terá que ser limpo pelo fogo depois da era do reino é porque a terra está manchada do sangue de vítimas inocentes, bilhões delas que viveram nos últimos séculos. E o Senhor disse para ele bem assim: se você fizer o que é bom, será aceito. Se a sua fé estiver no Cordeiro que foi morto, você será aceito. Se não, será rejeitado. E preste atenção, ele amaldiçoou Caim. Estou pulando muita coisa porque o meu tempo acabou, mas ele amaldiçoou Caim. Se a sua fé, não importa o quanto você fala em línguas e quantos dons do Espírito você tem, se a sua fé estiver em alguma coisa que não é Cristo e a cruz, você está debaixo de maldição. Você precisa entender isso. Se a sua fé está em qualquer coisa que não é Cristo e a cruz, você está debaixo de maldição. Se quiser ser abençoado, coloque sua fé onde ela deve estar, em Cristo e na cruz. Eu preguei 2 ou 3 cultos, não estou lembrando bem, em uma igrejinha, eu e a Francis, em Brett, na Flórida. Pelo que sei, não há uma cidade em Brett, é apenas uma comunidade ou um lugar com uma lojinha, algo assim.
Pessoas maravilhosas estavam naquela igreja onde estivemos há anos atrás. E Deus nos deu cultos maravilhosos. Era domingo à noite e estávamos terminando os cultos. E eu lembro que estava com dificuldade, orando, querendo saber o que eu iria pregar. E Deus me mostra o que o Senhor quer. E pouco antes do culto começar, Ele me disse o que pregar. Havia um homem naquela igreja. Eu o conheci na primeira noite que preguei ali, e ele era um dos homens que mais amava a Deus. Ele e a esposa dele tinham 4 filhos, e nenhum deles estava salvo. Quando ele morreu, me disseram que, antes de morrer, ele falou: Deus, o Senhor, me prometeu a salvação dos meus filhos. E ele morreu sem vê-los salvos. Naquele domingo à noite, o Espírito de Deus se moveu como uma chuva que veio sobre aquela congregação, naquela pequena igreja, e acho que cabiam 300 pessoas ali, mas estava muito cheia. E quando convidei as pessoas para virem ao altar, eu não conhecia aqueles irmãos, não os conhecia. Mas de repente vi um chegando ali, um jovem, e os 4 eram casados, com filhos. Desceram até a parte da frente da igreja, e depois eu vi um segundo vindo à frente, e vi um terceiro vindo à frente, e vi um quarto, e eu não sabia nada a respeito do que estava acontecendo, senão que as pessoas estavam aceitando a Jesus. Mas a igreja foi a loucura, porque eles sabiam. E aqueles 4 jovens estavam ali chorando e aceitando a Jesus. E a resposta daquele homem foi respondida. Glória a Deus. Eu sei que quando um filho de Deus morre, que o corpo vira pó e a alma e o espírito vai estar com o Senhor. Mas na manhã seguinte, antes de irmos embora para nosso próximo culto em um outro lugar, era segunda de manhã, eu perguntei aonde estava enterrado esse irmão, e me falaram, era perto dali. E eu perguntei, ele tem uma lápide? Disseram sim. E aonde fica? E eles me explicaram ali naquele momento, e eu entrei no meu carro, dirigi até aquele cemitério, e encontrei a lápide aonde estava o nome daquele irmão. Eu cheguei ali, perto do túmulo, e disse: Irmão Smith, esse não é o nome dele, mas eu disse: Irmão Smith, suas orações foram respondidas ontem à noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Todos eles aceitaram a Jesus. Glória a Deus. Foi um sacrifício pago na cruz do Calvário. Você pode abaixar sua cabeça? Pai Celestial, eu te amo, Senhor, e te adoro. Peço que essas simples palavras que demos a esse povo aqui hoje sejam usadas de cabeças baixas e olhos fechados. Eu não me sentiria bem se eu não fizesse um apelo. Ele morreu por você. Ele morreu por mim. Não estou pedindo que você faça parte de nossa igreja, mas te perguntando se você precisa de oração. Irmão Swagger, não estou vivendo bem, mas tem algo em minha vida que não deveria estar aqui. Você pode levantar sua mão? Eu quero vê-lo. Estou vendo sua mão. Estou vendo também, querida. Existem outros aqui? Levante a mão, não vou te envergonhar. Outra mão ali, eu não vou te envergonhar, prometo. Levante a mão, estou vendo lá atrás. Estou vendo lá atrás. Tem mais alguém? Rapidinho. Eu quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé.
Querida, vou pedir você, o Gabriel, o Mike, o Johnny Lee e todos os irmãos para virem aqui, por favor. E quero que você se coloque de pé. Vamos cantar aquela antiga canção, Estou Voltando para Casa, Senhor. E quero que você que levantou a mão, como eu disse, não estou pedindo para você vir para a nossa igreja, mas endireitar a sua vida com Deus. Venha, pois vai ser a melhor coisa que você já fez. Venha, se você levantou a mão, pode vir. Mesmo se você não levantou a mão e Deus está falando com você, pode vir. I'm coming home. O Senhor falou ao meu coração e eu não quero envergonhar ninguém aqui nesse momento, mas Ele me disse que existem pessoas aqui, e talvez várias pessoas, que estão usando drogas. Isso vai te matar, a não ser que você permita que Jesus Cristo entre em seu coração e em sua vida. Irmão Swagger, o que as pessoas vão pensar se eu for até a frente? Esqueça o que as pessoas vão pensar e diga sim para Jesus, e o seu mundo pode mudar. Pode mudar. Vamos cantar outra vez, e eu quero que você venha, porque o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Se você está nas drogas e em apuros, sem conseguir vencer, você tem que dizer sim para Jesus. I'm coming home. Coming home. Never more to roam. Well, open wide, thine arms of love. Lord, I'm coming home. Olhe para o irmão Swagger, por favor, só um instante. A primeira coisa que você tem que saber é que não importa quem você é, não importa. Deus te ama. Você tem que saber disso. Ele te ama e morreu por você, para que você seja salvo. Eu vou orar, e já orei com milhões de pessoas, sem exagero, e quero que você repita comigo. Repetir essas palavras não podem te salvar, mas se você acreditar nelas, elas vão te salvar. É o que elas fazem se você acreditar. Glória a Deus, aleluia. Qual o seu nome, querida? Jennifer. Daqui a alguns instantes, Jesus Cristo vai olhar para o céu e dizer: a Jennifer acabou de voltar para casa. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abaixe sua cabeça e ore comigo. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus Eu me pecados, arrependo dos meus pecados, de como tenho de vivido, como eu tenho vivido. e peço que o Senhor me E eu perdoe, peço que o Senhor me perdoe, me me limpe limpe com o Teu sangue com o Teu sangue de toda a de injustiça. toda a injustiça. Com a minha boca Com a minha boca eu confesso eu confesso o Senhor Jesus. E em meu e em coração meu coração eu creio eu creio que Deus ressuscitou que Jesus Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, dentre os mortos, e que Ele e vive que Ele vive neste exato momento neste exato momento e por toda a por eternidade. toda a eternidade. Eu aceito Jesus Eu Cristo aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha como alma Salvador da minha alma. e faço dele Faço dele o Senhor da minha Senhor vida. da minha vida. E de acordo com a E palavra de de acordo Deus, com a palavra que de não pode Deus, que não mentir, pode mentir, eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória a Deus. Diga para a pessoa do seu lado que você está salvo. Well, amazing grace, how sweet Te vejo hoje à noite, às 6 horas. saved